Sou Rosina Camarota, empresária, executiva, atleta, mãe, esposa, coach e instrutora de meditação. E hoje quero compartilhar 5 técnicas para você diminuir o estresse e viver com mais performance. O estresse está muito comum, mas não necessariamente por isso se torna normal ou deixa de ter consequências negativas para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa vida, de forma geral. Então, é importante que possamos conhecer e é por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês o que é o estresse, o que não é, como é que nós podemos lidar melhor para diminuir, eliminar e até prevenir o estresse e assim desfrutar não só de melhor saúde, como também de melhores resultados, relacionamentos, mais alegria, mais felicidade. Talvez você conheça pessoas que passaram por grandes períodos de estresse, ou talvez você mesmo já passou, e você sabe então como é desafiador e como pode se tornar um espiral negativo muito profundo que pode até nos levar para a depressão e doenças mais sérias. Então, afinal, o que é o estresse? O estresse é a resposta do nosso corpo a situações externas. Então, a princípio, ele não é negativo, é apenas uma resposta a um desafio, a um estímulo externo. Eu gosto de explicar, por exemplo, se um animal selvagem é atacado por outro, o que foi atacado tem uma resposta, uma reação de estresse que, de repente, o faz lutar ou fugir. Uma vez que essa situação de risco passa, em 30 minutos o animal está tranquilo, todo o sistema nervoso se reequilibra e vida que segue. Mas com o ser humano não é assim. Existem basicamente 3 grandes tipos de estresse. O estresse que vem do trauma, né, de um impacto físico ou talvez também de um trauma emocional. O estresse gerado pela química, né, então um envenenamento ou até uma alimentação inadequada, que também vai nos envenenando aos poucos. E o estresse emocional, que é o estresse no qual focaremos hoje. E por que no ser humano é diferente? Porque nós podemos ativar esse estímulo de estresse, a resposta do nosso corpo através do pensamento. Então é muito importante que nós possamos entender isso e aprender como não fazer isso, como lidar com as situações que nos preocupam, que nos dão medo, né, ou com as nossas expectativas, com as pressões e tudo mais. Então é por isso que o estresse está cada vez mais comum e cada vez mais normalizado. Mas tem péssimas consequências e nós precisamos imediatamente aprender a reduzir e evitar o estresse. Uma das coisas mais importantes é aprender a identificar. Você pode talvez se perguntar, tá? Será que eu estou estressado ou é um momento de sobrecarga passageira? Quando nós entramos em um estresse crônico, que é justamente essa incapacidade do sistema nervoso retornar ao equilíbrio, o nosso corpo ele deixa de realizar as funções de autocura, de equilibrar todos os sistemas dentro do corpo. Então você vai ver que a qualidade do sono é afetada, você começa a dormir de uma forma mais superficial, um sono mais leve, ou às vezes você tem a sensação de que dormiu, mas estava pensando enquanto dormia, super ativo, acorda várias vezes. Nos tornamos mais irritáveis com o estresse, obviamente o aparecimento da ansiedade, a imunidade diminui. Estou falando das coisas que são fáceis de perceber, né? A nível biológico acontecem muitas e muitas coisas quando estamos em estado de estresse. Outro ponto importante é que em estado de estresse crônico, o nosso cérebro é sequestrado, então talvez você se prende em preocupações e você acaba que o seu cérebro está completamente ligado em essas preocupações e, portanto, buscando previsibilidade, mas essa previsibilidade só vem com base em memórias que geralmente não são muito boas, então é um círculo vicioso que é extremamente cansativo, né, em todos os sentidos. Então você perde a capacidade de atenção, estresse não combina com criatividade, então as soluções não se apresentam de forma fácil e com tudo isso você compromete os relacionamentos, você se frustra, você deixa de ter grandes expectativas porque está prisioneiro em um funcionamento extremamente negativo. Então isso acaba em desconexão e acaba em falta de fé. Então
muito, muito ruim. Agora, desde o ponto de vista físico, existem muitas pesquisas que relacionam o estresse às doenças, às principais doenças, a doenças muito graves. Também é um ponto de extrema atenção. E o que acontece? Nós vivemos em um mundo que tem cada vez mais estímulos, então não é suficiente não ter problemas, sabe? Às vezes a gente associa o estresse a pessoa tem um problema específico, então fica estressado. Não, hoje nós precisamos entender que existem muitas janelas através das quais entra o estresse. Por exemplo, a quantidade de informação a qual somos expostos o tempo inteiro. Então, são muitos estímulos que colocam o cérebro a funcionar num ritmo que também não é normal e muitas vezes nós não estamos dando o tempo de tudo isso se reequilibrar. Né? Um dos meus mentores, o Joe Dispenza, ele fala que para as pessoas normais, 30 minutos de meditação é suficiente, mas para as pessoas que são muito ocupadas, 2 horas. Por quê? Porque demoramos em retornar ao equilíbrio. É claro que eu não vou propor para vocês fazerem isso, eu sei que talvez não se encaixa nos tempos e na agenda de cada um, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade muito, muito forte. E vamos lá, por que isto é uma oportunidade? Porque se você entendeu as implicâncias negativas de você viver em estresse crônico, você vai querer ficar livre do estresse, você vai querer cuidar de você e assegurar de você ter uma vida equilibrada, uma resposta adequada às situações, às circunstâncias, que, aliás, eu espero que você tenha vários desafios. Eu espero que você esteja querendo crescer bastante, querendo realizar grandemente. E sim, quando nós estamos crescendo, vamos encontrar desafios. Mas existe uma diferença muito grande em você estar numa batalha para crescer do que estar numa para sobreviver. E é muito sobre isso. O estresse não te permite crescer grandemente, te faz ficar numa batalha de sobrevivência, literalmente, né? Porque é assim que o cérebro entende. E é por isso que você não sai desse luta ou fuga interna. Agora, não quero que você confunda o estado de estresse crônico com, por exemplo, um estado de respostas adaptativas que o nosso corpo tem que ter, né? Eu sempre gosto de um exemplo muito claro. Se você vê um cirurgião antes de entrar numa cirurgia importante, aliás, de qualquer cirurgia, mas pensa numa muito difícil, é claro que existe uma tensão, existe um hiperfoco, existe uma total concentração num aspecto. É um momento que não é de relaxamento, porém, não é desse tipo de estresse que estamos falando. Esse tipo de alerta é super positivo. O que acontece é que se nós passamos de um nível de alerta para outro e não sabemos como sair, então realmente aí estamos entrando em estresse crônico e aí não estamos dando o tempo ao nosso corpo de se restabelecer. E aí sim começa o perigo. Não estamos falando aqui desse estado de alerta que é positivo e necessário, também não estamos falando aqui do estresse ou da resposta ao nosso corpo que nos impulsiona a resolver situações, a realizar tarefas, a tomar ação, a tomar decisões, a sair da zona de conforto. Tudo isso é extremamente positivo e saudável. Porém, se nós não sabemos retornar ao equilíbrio, se não permitimos que o sistema nervoso se restabeleça de forma equilibrada, aí realmente começamos a colapsar várias questões em nosso organismo e, portanto, em nossos resultados. E muito bem, então, o que nós podemos fazer, né? Qual é a nossa grande oportunidade aqui? Olha, tem técnicas que nós vamos usar para sair de um pico de estresse, né? Talvez você já viu alguém num momento muito crítico, vamos supor, eu vivi uma situação dessas uma vez. O cachorro da minha mãe teve um problema de saúde, estava com uma respiração extremamente agitada, muito quente. Realmente não tinha outra alternativa a não ser levar ele no veterinário de forma urgente. Esse estresse que isso gerou na minha mãe, por exemplo,
fez com que ela se perdesse a clareza mental. Então, nesse momento, ela não lembrava onde estava a chave do carro, sabe? Eu via ela dando voltas e não conseguindo tomar as ações necessárias. É assim como o estresse muitas vezes se manifesta. Então, nesse momento de um pico de estresse, nós precisamos de uma respiração específica. Essa respiração se chama respiração do nervo vago e tem a função de trazer o sistema nervoso ao equilíbrio de forma muito rápida. Então, a primeira dica é, se você está em um pico de estresse ou você vê alguém em um pico de estresse, você precisa trazer essa respiração que funciona da seguinte forma. Você inspira em 3 tempos ou 3 segundos, então você segura em apneia 3 segundos, você exala em 6 segundos e você faz a apneia por mais 3 segundos. Essa sequência de inspira, segura, exala longo e segura, realizada por 5 ou 6 vezes, traz o sistema nervoso ao equilíbrio imediatamente. Serve muito, inclusive, para aquelas pessoas que de repente entram em um ataque de pânico ou qualquer situação que você vê que o sistema nervoso da pessoa está alterado. Então, isso é uma técnica rápida, que você tem resultados muito rapidamente. Agora, não é isso que vai resolver a questão do estresse, né? Nós estamos falando aqui de estresse crônico, que é, inclusive, uma forma do cérebro funcionar. Então, uma pessoa que está estressada tende a alimentar esse estresse com todas as atividades que faz. Então, é necessário o quê? É necessário ter uma rotina que ajude você a ter uma resposta melhor. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que diminuir o estresse, evitar o estresse, requer uma mudança de estilo de vida. Requer que você tome controle sobre você. Então, isso significa gerenciar a sua agenda, as suas atividades, as suas companhias, evitar intencionalmente as sobrecargas, priorizar o que você quer. Então, essa gestão, essa ordem, talvez seja o primeiro ponto para você começar a estabelecer uma rotina muito mais saudável. E a partir daí, você vai precisar incluir dentro dessa rotina, por exemplo, a meditação. Você precisa proporcionar para seu cérebro o retorno ao equilíbrio. Como eu disse, não basta não ter problemas. Hoje nós todos estamos expostos a muitíssima informação e a um ritmo e uma rapidez que naturalmente vai acelerar o seu cérebro. Também estamos expostos, através das redes sociais, a muita exposição e muitas pressões. Então, é necessário que você, é claro, você vai viver na sociedade com todos os seus desafios, você de repente está em processos de grandes realizações pessoalmente, profissionalmente, e tudo isso te expõe a determinados níveis de estresse, mas é necessário que em algum momento você proporcione para seu corpo a capacidade de retornar ao equilíbrio, ao sistema nervoso retornar ao equilíbrio para que seu corpo consiga realizar todas as funções de autorreparação, de autocura, a sua própria conexão com você mesmo, com a sua essência, o tempo dessa conexão espiritual também. Então a meditação passa a ser algo indispensável. E sim, eu sei que existem muitos desafios a respeito disso e eu já vou falar sobre eles. Outra coisa, autocuidado. Autocuidado é sono de qualidade, então talvez você tenha que mudar sim o horário no qual você vai dormir, a alimentação de qualidade. Lembre que um dos tipos de estresse eu falei, o químico. Então, ajude seu corpo a poder lidar melhor com as circunstâncias externas. E exercício físico. Exercício físico é excelente para trazer mais equilíbrio em todas a química do nosso corpo. Então, se você tem a meditação, se você tem exercício, alimentação e sono, você tem uma grande parte do caminho andado. E o último ponto que eu quero acrescentar é que é necessário você trabalhar seu autoconhecimento, sua mentalidade. Por quê? Lembra que eu disse, o ser humano, ele ativa o estresse a partir do pensamento.
Então, às vezes, você não está literalmente numa situação de perigo, mas você pensa nisso e você ativa todo esse mecanismo novamente. Então, muitas vezes, são as preocupações que fazem disparar esse luta ou fuga, né? Esses mecanismos. Pensa no seguinte: sempre que seu cérebro entende que existe um risco, ele vai ativar o sistema nervoso como se você de fato tivesse que lutar ou fugir, assim como os animais. Só que muitas vezes nós não vamos precisar nem lutar nem fugir, mas a química na qual o seu corpo se coloca, te coloca nesse nível de estresse. E como nós, através do nosso pensamento, de lembrar, de ter essa preocupação, permanecemos ativando esses níveis de estresse, é aí que o corpo perde totalmente a capacidade de se restabelecer, de voltar ao equilíbrio, e aí prejudica todas as funções, inclusive as de realizar o que você deseja. Sempre que seu cérebro está prisioneiro de preocupações, de dúvidas e medo, você está não só ativando todo o estresse e permanecendo nele, mas também você está contaminando a sua mentalidade. Então você está contaminando suas expectativas. E com isso você vai criando e reforçando uma matriz de lógica que te leva a pensar sempre nos piores cenários. E você não está pensando na solução, naquilo que você deseja. Então, se você conhece um pouquinho sobre o trabalho da Ósea, você sabe que nós trazemos como elemento fundamental da grande realização o fator pensamento, e ele unido às emoções. E pensa comigo, se você está com o cérebro sequestrado em preocupações, o seu pensar e sentir está completamente desorientado dos objetivos. Você está querendo uma coisa, mas você está vivendo nesse mundo interior outra completamente diferente. Então, essas são as 5 coisas que você precisa prestar muita atenção. A primeira, bem prática, em pico de estresse, respiração do nervo vago. Segunda, também bem prática, você precisa de autogestão, gestão da sua agenda, das suas atividades, evitar a sobrecarga, saber priorizar, saber dizer não. E aí vamos para os cuidados internos, meditação, exercício, alimentação e sono como forma de autocuidado, e trabalho do seu mindset, né? E de muito autoconhecimento. Então, se você estabelece estes cuidados, se você toma estas 5 técnicas como uma nova forma de vida, realmente você vai estar transformando tudo em sua vida. Você vai perceber que você começa a entender as situações de uma maneira diferente, você começa a decidir diferente, a se portar diferente, e você vai ver resultados diferentes em sua vida. Nada muda lá fora se antes não muda aqui dentro. E é sobre isso. Ninguém vai poder aliviar o seu estresse. É você que vai ter que percorrer esse caminho. E eu tenho alguns exemplos interessantíssimos, né? Alguns que pareciam bem improváveis, né? Chegou uma vez uma mentorada muito querida, mas chegou super resistente. Primeiro porque indicaram ela para fazer meditação comigo, porque ela estava aparentemente insuportável com a equipe. Hoje é uma pessoa totalmente transformada, ela realmente tinha a ideia de que estresse era igual produtividade, e muitas pessoas têm. Muitas pessoas se orgulham, né, de falar, eu estou na correria e tal, mas na verdade estar na correria é sinônimo de falta de produtividade. É isso que nós falamos em Ósea muito. Ela também era super resistente à meditação, aliás, achava extremamente místico e bastante incompatível com performance, né, com uma vida executiva, como ela, como empresária e tudo mais. Mas entendendo o processo, começando com as meditações, em questão de 1 a 2 semanas já começou a haver a mudança. E a partir daí realmente foi uma transformação de estilo de vida, incluindo a meditação e o autoconhecimento como bases muito sólidas, né, desses próximos grandes empreendimentos e objetivos. E hoje, com muito sucesso, ela levou os resultados das 2 empresas, né, para o próximo nível, e tem uma equipe que elogia muito essa transformação. Então, transformar esse estresse, né, essa sobrecarga, essa correria em equilíbrio trouxe benefícios de fato nos relacionamentos, nos negócios,
na forma de viver, né, no bem-estar, na alegria, na saúde, e é assim que funciona, não tem como ser de outra forma. E outro caso muito interessante de uma pessoa que chegou quase com estado de burnout, pensando já em se afastar por um tempo, extremamente sem perspectiva na relação com os líderes, que eram líderes globais, e com um desânimo terrível, muita decepção, muita frustração. E fizemos este processo no qual lidar com o estresse, principalmente a parte do autoconhecimento, nos coloca muito frente à autorresponsabilidade, ao entendimento que é e deve ser de dentro para fora. O processo do estresse é de fora para dentro, né? É o nosso corpo reagindo a algo que vem de fora. Agora, quando você aprende a reverter essa situação e entende que, na verdade, o de fora é apenas informação, mas a forma como nós respondemos a esse de fora é o que muda o jogo, você está realmente assumindo não apenas a responsabilidade, mas todo o poder que você tem de definir como é que vai ser, independente do que se apresente a você. Foram alguns meses, mas as transformações foram incríveis. Hoje, esta pessoa está à frente de times globais, extremamente funcionando com serenidade, equilíbrio, sabedoria, resultados incríveis. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse caso, porque é uma das coisas que nós sempre falamos, parecia não ter saída, porém se tornou uma situação de grandes oportunidades, de coisas que foram se abrindo, de oportunidades que foram se mostrando na medida que a pessoa estava pronta para lidar com elas. Então, esses são alguns dos casos que eu gosto de compartilhar. E sim, sempre existem algumas objeções, né? Muitas vezes, quando nós propomos uma questão de meditação, ou de uma mudança de rotina, ou de autoconhecimento, uma das coisas que surge é: eu não tenho tempo. E eu devo te dizer, nós todos temos o mesmo tempo. A questão é o que nós fazemos com esse tempo. E se você não tem tempo para você organizar seu interior e lidar melhor com o que vem, um dia você vai ter que ter tempo de parar e cuidar da sua saúde, ou de parar e cuidar do seu emocional, ou de parar e cuidar de relacionamentos que estão sendo descuidados. Então, cuidado com isso. É uma questão de prioridades, é uma questão de fazer as coisas da forma certa. E é uma questão de você entender que a pura força você não vai muito longe. É necessário que para você realizar grandemente, você cuide primeiro de você, que é quem vai realizar. E você é espiritual, mental e físico. E você precisa cuidar de todas as partes. Então, não aceitamos muito essa de não tenho tempo. Outra coisa que surge muitas vezes, eu não consigo meditar, eu não consigo, a minha mente não para. Não precisa. Você precisa só ter a disciplina de você parar e se dispor para meditar. A meditação não é algo que você vai conseguir muito rapidamente perceber que você deixou a mente em branco, que aliás é um mito. Aos poucos, com o tempo, se você meditar periodicamente, todos os dias, você naturalmente vai ver e sentir essas mudanças no seu corpo. Então, no começo é desconfortável, vai ter pensamentos, você vai querer se mexer, você vai querer que termine logo. Pode acontecer tudo isso sim. Mas você vai ver que quando você termina a meditação, você se sente melhor. Você vai ver que aos poucos você vai apreciando muito esse silêncio interior. Você vai querer estar com você, porque é muito mágico tudo que começa a acontecer quando você para e apenas olha para seu interior. É como se você se ouvisse. E se você faz isso, inclusive depois da oração, é maravilhoso. Então, faz o teste, faz 10 dias de oração, meditação, e você vai começar a ver os benefícios, a sentir os benefícios, e você mesmo vai querer aumentar essas meditações. E outro ponto importante, que muitas vezes faz com que as pessoas desanimem de todo este processo. Muitas vezes as pessoas falam, mas a minha realidade está horrível, então eu não consigo nem pensar em coisas boas ou de uma forma mais positiva. Isso significa apenas que as circunstâncias estão dominando você. As circunstâncias estão determinando como você pensa. E enquanto isso acontecer, realmente você está numa espiral muito negativa e não vai sair facilmente dessa situação. Mas é por isso que você precisa aprender a pensar de outra maneira.
Você precisa conhecer como é esse causa e efeito do que você deseja. Porque se você está prisioneiro de coisas negativas, então, infelizmente, você está se direcionando para resultados extremamente negativos e eu tenho certeza que não é isso que você quer. E tudo isso contribui para mais preocupação, para mais estresse, que também não é o que você quer. Então, além de meditar, é necessário fazer o processo interior que te leva para o sucesso. Isso é essencial e requer de você. Ninguém pode fazer isso para você. Então, estão aqui algumas coisas também que eu quero que você tenha muito claro. Não dá para você ignorar o estresse e achar que ele vai passar. Não funciona assim. Também não é bom você falar, então eu vou tomar algum calmante, algum remédio e as coisas vão se resolver. Não, o estresse não se resolve dessa forma. Também não se resolve você reclamando ou extravasando ou falar, eu vou fazer uma viagem, eu vou sair com os amigos, vou beber e vai passar, eu vou desabafar. Não, nada disso resolve o estresse de forma real e duradoura. O que você precisa é você começar a se cuidar. O primeiro ponto é você se avaliar. Observe como você está feliz, você está conseguindo desfrutar, você está conseguindo descansar, você tem uma boa expectativa, você está paciente, harmonioso, porque todos nós sabemos quando por dentro a coisa não está tão boa. E o estresse não é visível sempre. É por isso que requer da nossa autoavaliação. Às vezes o estresse é silencioso. Às vezes você apenas sente uma irritabilidade, um cansaço, algo dentro de você e não está necessariamente manifestando isso. Mas é importante que você se autoavalie, que você veja como você está, como você acorda, como é que está seu estado de espírito de forma geral. Ok? O que nós precisamos fazer a continuação? Estabelecer uma nova rotina de autocuidados, como eu falei, sono, alimentação, exercício, meditação, oração e eliminar tudo aquilo que está te roubando tempo, energia e foco. Por exemplo, as telas, as redes sociais e até, devo dizer, relacionamentos que não estejam saudáveis. E com isto, cuidado. Eu sempre falo, não é uma questão de se desfazer de relacionamentos que possam parecer tóxicos, porque de certa forma nós estamos neles. Então a questão não é se desfazer, a questão é transformar, a questão é ver o que de mim está combinando com isso e como é que eu faço para transformar este relacionamento que não está legal em um relacionamento saudável, honesto, sincero, seja pessoal ou seja profissional. E seja feliz, descanse. É necessário que você esteja bem disposto. E isso é algo que só você pode construir. Então, para isso é necessário estudar, é necessário trabalhar o nosso mindset. Quando nós falamos, nós já falamos na rotina sagrada e no Ouse Elite, nós vamos passar por todas as etapas em 6 meses para que você domine todo o seu interior, para que você domine sua mente e desbloqueie qualquer coisa que esteja te impedindo de você ter esse sucesso pleno. Mas todo esse trabalho que nós ensinamos e ensinamos durante 6 meses é para que você insira na sua rotina. Esse é o novo estilo de vida. Você precisa sim parar para fazer sua oração e sua meditação. Você precisa sim conectar com o seu mindset, direcionar seus pensamentos, escolher como é que você quer realizar, como é que você quer pensar a respeito dos desafios, como é que você quer ir para esse próximo nível, o que você se permite. Então, tudo isso requer desse trabalho interno. Então, comece a aplicar e se você quer ir além,